Paz do Senhor, queridos, é uma alegria estarmos mais uma vez nessa reunião de célula, estar chegando até a sua casa. Talvez você já esteja na reunião presencial ou ainda online com algum irmão com comorbidade, para poder incluir a todos, mas de qualquer maneira a palavra não deixa de chegar até o seu coração. Nós falamos no domingo que nós gostaríamos de reforçar hoje nas nossas células e pensar sobre o ano de 2021, um ano de recomeço. Um ano que nós sabemos que a pandemia em 2020 nos surpreendeu em vários aspectos, nos surpreendeu o mundo inteiro, mas como igreja tanto nos surpreendeu positivamente com as portas que o Senhor abriu num tempo de dificuldade, mas não podemos negar alguns prejuízos que ela nos deixou. Talvez alguns irmãos que se afastaram, talvez algumas famílias que enfraqueceram, mas nós cremos que 2021 é um ano de recomeço. Cremos que 2021 é um ano de recomeçarmos os nossos cultos presenciais como sempre, recomeçarmos tudo aquilo que o Senhor fez. Entendemos também e não culpamos como um todo a pandemia, porque a pandemia revelou, em muitos aspectos ela não produziu, mas ela revelou as famílias que estavam desestruturadas, o coração que estava já frustrado, já estava afastado do Senhor, o frio esfriou mais ainda. Quem sabe aquele que tem o costume de criticar, de falar mal, teve a oportunidade para falar mais mal ainda, mas por outro lado, o Senhor nos abriu novas portas. E olhando para 2021 como um novo ano, como um ano de recomeço, o Senhor colocou muito forte ao nosso coração que existe uma maneira, a melhor forma de recomeçarmos é através da oração. É o primeiro passo para um recomeço desse ano, por isso nós queremos consagrar esse início do ano. Já fizemos 12 dias de clamor, mas continuamos janeiro e fevereiro com os joelhos dobrados, pedindo para que o Senhor nos dê de volta 2021, que o Senhor renove aquilo que se perdeu agora em 2021, que o Senhor nos ajude a reconstruir alguma coisa que tenha se perdido dentro da célula, dentro das casas, no nosso congregar, na nossa vida e na nossa família. E para isso nós olhamos para o texto de Jonas, para o capítulo 2 da história do profeta Jonas, que foge do Senhor. E fugindo do Senhor, ele acaba naufragando, ele acaba sendo atirado numa tempestade em alto mar. Quando ele está nas mais profundas águas, quando ele está nas profundezas do oceano, de lá o Senhor envia um grande peixe, não para exterminar com a vida de Jonas, mas para livrá-lo da morte. E aqui que nós começamos a nossa explanação com uma oração feita pelo profeta Jonas, que está relatado em Jonas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Eu não vou ler todo com você, mas quem sabe somente alguns versículos, quando ele diz: em meu desespero clamei ao Senhor, do ventre da morte gritei por socorro. Eu não sei o que a pandemia em 2020, 2019, o Covid 2019 produziu na sua casa, na sua vida e na sua célula, mas nós começamos clamando por socorro, para que o Senhor em 2021 faça o sobrenatural, faça coisas novas. Nós cremos que não somente o início é clamar a Deus, mas nós cremos que esse clamor é realmente falarmos com um Deus que nos escuta. A palavra diz: Ele me respondeu, eu gritei por socorro e Ele ouviu o meu clamor. Jonas soube qual foi o motivo dele ser atirado no mar. Jonas soube qual foi o motivo da tempestade. Não foi somente um efeito natural, não foi somente um efeito ordinário da natureza, mas foi um movimento sobrenatural da parte de Deus, porque Deus estava atrás de Jonas. Para muitas pessoas as adversidades as afastam de Deus, mas para outras as adversidades, para os espirituais, as adversidades nos aproximam de Deus e fazem com que nos curvemos aos pés do Senhor. Jonas disse, porque ele entendia, ele disse: jogaste-me nas profundezas, versículo 3, no coração dos mares, e ele diz: todas as tuas ondas passaram sobre mim. Jonas sabia que todos esses efeitos eram fruto da misericórdia, da graça de Deus e dos caminhos que Deus usa para nos trazer de volta para a sua presença. Ele disse: fui expulso da tua presença.
E aqui Jonas lamenta uma das piores consequências do pecado na vida do homem. Uma das piores consequências do afastamento na vida do ser humano é realmente nós perdemos a comunhão com Deus. A palavra diz que muitas vezes o Senhor só nos dá aquilo que nós pedimos. O Senhor só reage àquilo que nós semeamos. E aqui Jonas clama e ele diz assim: fui expulso da tua presença, fui afastado da tua presença. O maior e mais trágico risco desses dias não é a morte, mas é o afastamento de Deus. Jonas tenta fugir da presença de Deus e agora ele lamenta por ter sido lançado fora da presença de Deus. Jonas experimenta um pouco do que ele estava buscando e ele fica desesperado. Ele se afasta dos planos de Deus, ele se afasta da presença de Deus e finalmente ele é lançado fora da presença de Deus e sente angústia, e sente o vazio existencial, e sente o que é estar longe da presença de Deus. Quem sabe a pandemia que deveria nos trazer para perto do Senhor, talvez afastou algumas famílias, talvez afastou algumas casas, talvez devastou algumas células, talvez destruiu alguns planos. Mas nós cremos em um 2021 de restauração, nós cremos em um 2021 de recomeço, e nós recomeçamos através de reconhecermos que a maneira como nós lidamos com as adversidades podem nos afastar do Senhor, enquanto elas deveriam nos aproximar da presença de Deus, e que possamos na presença de Deus chegarmos diante do Senhor e reconciliar, porque o Senhor diz que as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, no versículo 5. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. E aqui Jonas está falando qual é o caminho do pecado. O caminho do pecado e o caminho da desobediência é sempre descendo, é sempre para baixo. Jonas, que sai da sua cidade, que fica nas regiões montanhosas da Galileia, vai até Jope, no litoral do Mediterrâneo. De Jope desce para o navio, do navio desce para o porão, do porão desce para as profundezas. E lá na barriga do grande peixe, ele clama ao Senhor. Esse é o movimento do pecado, esse é o movimento do afastamento de Deus. E quem sabe nesse tempo de pandemia, de dificuldade, ao invés de você ter se aproximado do Senhor, você se afastou do Senhor. E quem sabe você chegou na última das consequências, na pior das consequências, não sente mais a presença de Deus, e quem sabe está como Jonas. Ele disse: estava sepultado, lá na sepultura, no mais profundo mar. Mas aqui tem para você uma palavra de esperança. Mas tu, versículo 6 diz: me trouxestes a vida, trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Sabe por quê? Porque quando nós chegamos no fundo do poço, de lá a mão de Deus pode nos tirar. Nós podemos chegar nos piores momentos da vida da gente pelas consequências da desobediência, mas o nosso Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele nos resgata de lá e renova na nossa vida o ministério, renova na nossa vida a família, renova na nossa vida comunhão com Deus e nos traz de volta, a ponto do que o Jonas disse: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de Ti, Senhor, e a minha oração subiu a Ti, ao Teu santo templo. Lembra-te do Senhor, lembra-te, como disse Jeremias, daquilo que te traz esperança. Jeremias viu a terra assolada e disse: eu lembro-me daquilo que me dá esperança. É tempo de olharmos para o ano de 2021 e recomeçarmos como? Lembrando daquilo que nos traz esperança, lembrando daquilo que nos faz viver, lembrando daquilo que nos faz apaixonar pelas coisas do Senhor, lembrando dos ministérios, lembrando das vidas sendo salvas, lembrando daquilo que Deus já fez na sua vida e na minha vida, lembrando dos feitos do Senhor. E ao lembrarmos do Senhor, nós nos colocamos na brecha,
Nós nos colocamos em oração, clamando para que o Senhor restaure em 2021 tudo que o diabo, quem sabe, quis roubar de você ou da sua igreja, para que possamos dizer como Jonas: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício, nossas ofertas a Deus, e o que prometi cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, que você lembre que a tua salvação vem do Senhor. Ele pode salvar. Que Deus te abençoe.